compartilhar com vocês uma palavra do Senhor para encher os nossos corações mais uma vez nessa noite. Bem, todos sentaram aí. Houve luz na igreja, gente. A igreja está clara, viu? Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu há um tempo atrás. Eu pedi a Deus para ministrar novamente o nosso coração. Diz assim, ó: admiro-me, Gálatas 1, do versículo 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. No século I, entra dentro das igrejas outros ensinos, como a gente já falou aqui um tempo atrás. E a partir do momento que Paulo se levanta para pregar aos gentios, Paulo é duramente criticado, Paulo é duramente perseguido. Então, à medida que o apóstolo Paulo, ele começa a fundamentar igrejas, estabelecer pastores, bispos, aquelas pessoas responsáveis pelas igrejas, e vai caminhando por todo aquele lugar, alguns irmãos tradicionais vinham seguindo as igrejas para debater tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado. Então o apóstolo Paulo recebia duras críticas, perseguições, contestações. E aqui nessa carta à igreja da Galácia, o apóstolo Paulo, ele também dá aquela rebatida. Ainda que os anjos preguem outro evangelho, que não foi esse que foi anunciado, se alguém vier falar alguma coisa diferente disso, que seja amaldiçoado. Ele diz, outra vez eu repito, que seja amaldiçoado. É muito sério pregar o evangelho de Cristo. As pessoas acham que estar aqui é muito bonito, né? Afinal de contas, nós estamos no foco da luz. Olha, e haja luz, e houve luz. Está eu aqui no altar, e as pessoas, para ir ao encontro disso, muitas pessoas, que nem todas, acham legal estarem aqui, acham bonito estarem aqui, acham bacana, né, serem o foco, serem o centro, e esquecem que existe uma responsabilidade para todos aqueles que estão aqui em cima. Qual responsabilidade é essa, pastor? Não só de ser um cristão verdadeiro, mas de pregar o evangelho que foi anunciado, o evangelho genuíno, não um evangelho distorcido, não um evangelho que se molda ou se adequa ao meu estilo de vida, mas um evangelho que o Senhor Jesus Cristo deixou de ensino. E talvez por isso o apóstolo Paulo naquele tempo sofreu duras perseguições, muitas críticas, porque imagina, aquele povo acostumado dentro de um contexto, dentro de uma tradição, seguindo uma lei, a lei de Moisés, e vem o apóstolo Paulo começando a pregar, começando a anunciar, dizendo que é pela graça, que é pelo amor de Cristo, e não mais por sacrifícios, que os seus pecados são perdoados, mas pelo sangue de Jesus. Tu imagina, que confusão não trouxe a esse povo? Foi como a reforma protestante. A igreja católica era o governo, era a autoridade, aquela que mandava no mundo, e de repente vem Martinho Lutero, né, que foi mas um dos mais conhecidos, prega as suas 95 teses naquela igreja da Alemanha, que não adianta eu tentar falar o nome, que eu não vou conseguir.
E aí dá um nó, promove uma revolução, passa a ser perseguido. E o evangelho de hoje não é diferente. A gente percebe que os tempos vão passando, primeiro século, século 15, 16, e agora estamos no século 21 e as coisas se repetem. O evangelho de Cristo em muitos lugares tem sido banalizado. O evangelho de Cristo em muitos lugares não tem sido pregado. As pessoas se conformaram com o evangelho que se adequa ao nosso jeito de viver. O evangelho que não força e que não nos obriga a uma transformação. É muito bom, meu irmão, eu me converter a Cristo. Imaginem como seria ótimo eu me converter a Cristo e viver da mesma maneira que eu vivia outrora lá atrás, quando eu era preso, quando eu vivia na escuridão. E é por isso que o evangelho de Cristo por muitos é visto de uma forma distante, é visto de longe. Por quê? Porque à medida que eu me aproximo desse evangelho, à medida que eu me aproximo dessa luz, aparece toda a sujeira que há em nós. E eu sou impelido por esse evangelho a viver uma transformação de dentro para fora. Mas só que a gente aprendeu tudo errado. A gente acha que o evangelho é aquele que aceitamos Cristo, Jesus como Senhor, e a primeira transformação que Ele tem que fazer em nós é aonde? É de fora, né? É mudar o meu jeito de falar, é mudar meu estilo de roupa, é me afastar daquelas pessoas que não têm Jesus e ignorar elas, né? Escorraçar, se demole, e me afastar de todos eles, porque todos eles estão no pecado e no inferno, só eu estou no céu, e isso basta. E é por isso que muitas das vezes a gente vê, mulheres, eu não estou aqui menosprezando vocês, mas muitas das vezes, porque as mulheres são mais sensíveis do que os homens, as mulheres é capaz de se converter numa pregação, não que um homem não seja, mas a probabilidade de uma mulher se converter numa pregação, numa oração, é muito maior do que a do homem, porque o homem é mais duro, né? O homem é mais razão. Então, para o seu marido, para o seu companheiro, muitas das vezes se converter, vai depender de uma ação sua. E é por isso que muitas das vezes nós vemos mulheres dentro da igreja buscando essa bênção anos para o marido se converter. Mas pastor, já tem 20 anos que eu sou da igreja e meu marido não se converteu. Mas pastor, eu oro por ele todos os dias. Mas pastor, eu jejuo por ele todos os dias. Mas pastor, e eu falo assim, mas você já experimentou calar a boca por ele todos os dias? Já experimentou viver o evangelho genuíno por ele todos os dias? E é justamente por isso que às vezes a gente fica 20, 30, 40 anos não vê nada mudando na nossa vida, não vê o companheiro do lado mudando. E isso também que não seja uma justificativa para o companheiro não mudar, mas o que acontece muitas das vezes é isso: o companheiro ou a companheira está ali do lado, o marido, o cônjuge está ali, não vê uma mudança, não vê uma transformação, vê um evangelho de fora, exterior, não o evangelho que muda, que transforma, que liberta. E essa igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo, eu acredito que diz com grande pesar, com grande tristeza: eu me admiro que rapidamente vocês abandonaram o evangelho. E eu digo para a igreja hoje, digo para você, digo para mim, me admiro que rapidamente nós tenhamos abandonado o evangelho. Falei aqui domingo, Deus deu uma direção para nós. Nós vamos resgatar aquilo que havíamos perdido. Falamos isso na reunião. Perdemos o amor, perdemos o brilho no olhar, perdemos a alegria de estar aqui no corpo de Cristo. Nos apegamos a coisas, a fatos, pegamos a motivos que as pessoas nos dão para nos afastar e sumir daqui, e levamos isso como verdade, e perdemos esse brilho no olhar, perdemos o amor pelo evangelho, deixamos de ser solidários, deixamos de ser simples, deixamos de ser autênticos, deixamos de viver o evangelho genuíno.
E uma igreja que era conhecida como a igreja do amor, como a igreja do abraço, passou a ser conhecida simplesmente como a igreja do ensino. Não que seja ruim. O ensino é algo que a gente tem que ter inserido dentro do nosso coração todo o tempo. O desejo de aprender é algo que tem que estar inserido no seu coração, meu irmão, todo o tempo. Claro que isso é ótimo, porque é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Mas esse ensinamento, esse amadurecimento, não pode deixar de lado a simplicidade do Evangelho. Não pode deixar de lado o brilho no olhar, não pode deixar de lado o amor pelo outro, não pode deixar de lado a compaixão pelo sofrimento do outro. E o que acontece hoje, em pleno século 21, é algo que se repete ao decorrer dos séculos, dos milênios. A igreja esquece rapidamente do evangelho anunciado, do evangelho puro, do evangelho genuíno, e passa a viver uma verdade que não é a verdade de Deus. E aí dá muito ruim para nós. Nos afetamos muito rápido. Qualquer coisa nos atinge. Eu estava falando com o Ricardinho aqui isso. As pessoas às vezes entram aqui de qualquer jeito, fala qualquer coisa, briga, xinga, faz o que quiser, mas se alguém falar, um líder, vai falar alguma coisa erradinha, acabou. A pessoa só quer um motivo para reclamar e para usar como justificativa para ela não estar mais aqui no corpo de Cristo. Ela só precisa de um motivo. E não adianta, você pode ter feito 1000 coisas boas, mas se você der um motivo, ela vai usar esse motivo para poder abandonar a igreja e, pior, abandonar Cristo. E foi como a Letícia falou aqui, cheia da unção domingo. Eu fiquei até com medo daquela mulher. Eu falei, meu Deus, tremendo, uma unção tremenda que Deus desceu aqui naquele domingo, através da Letícia. E ela falou isso. Meu irmão, não adianta você chegar diante de Deus e falar, Senhor, mas eu me afastei por causa do Renê, porque Renê falou aquilo para mim. Deus vai falar assim, desde que o Renê eu cuido dele, eu quero saber de você. O teu irmão não pode ser uma justificativa para você abandonar Cristo. E esse evangelho barato que tem sido anunciado aí, tem dado N motivos para eu e você abandonar Jesus, como se Jesus fosse qualquer coisa. Ei, irmão, Jesus não é qualquer coisa. Ele deu sua própria vida por mim e por você. Ele se entregou, ele pagou o preço, ele morreu uma morte de cruz. Foi humilhado, foi crucificado, derramou todo o seu sangue para que eu e você vivêssemos hoje essa vida abundante que temos. Para que tivéssemos esse espírito vivificado, porque outra hora o nosso espírito estava morto, aniquilado, e o Espírito de Deus habitou em nós e reviveu o nosso espírito, nos fez nascer de novo, não nascer na carne, mas nascer no espírito. Isso diz para mim e para você que a primeira coisa que tem que acontecer quando o evangelho chega a nós é uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma transformação que mude o nosso caráter, que mude a nossa maneira de viver, que mude a nossa maneira de encarar a vida. Largamos Jesus por qualquer coisa, gente, misericórdia, Senhor, mas largamos Jesus por qualquer coisa. Porque alguém pisou no meu pé, porque alguém falou mal, porque alguém não me abraçou, porque alguém não sorriu para mim, porque o pastor não me visitou. Gente, deixamos de viver e de receber as bênçãos a qual Deus nos promete, porque falta em nós amadurecimento. Vivemos uma infantilidade espiritual tremenda. O apóstolo Paulo fala, o pessoal da Galácia, vocês estão doidos. Me admiro que vocês terem abandonado esse evangelho assim tão rapidamente.
Simplesmente porque alguém falou para vocês que tinha que novamente voltar à tradição, porque era isso que esses falsos mestres pregavam nas igrejas. Não, não é pela graça, não. Vocês têm que voltar à tradição de Moisés, voltar aos sacrifícios, voltar a guardar toda a lei. Não, não é esse negócio que o apóstolo Paulo está pregando está errado. Vamos fazer tudo de novo. É só o sumo sacerdote que chega diante de Deus. Não, vocês não. Falem com o sacerdote, é só ele. Ele vai levar seu pedido a Deus, tentando inserir novamente na igreja os ensinos de antigamente. E a igreja cai, sabe por quê que a igreja cai? Porque é muito mais fácil. Porque para ser um cristão genuíno, eu preciso crer na minha nova identidade. E qual a minha identidade nova? E qual a sua identidade nova? A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Filhos. E é difícil para eu e você entender essa palavra. Sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus? Como assim, pastor? Faço tanta besteira, penso em coisas ruins todo o tempo. Pastor, às vezes eu até faço bem, mas tem hora que o bem que eu desejo fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Pastor, como é que é isso? O senhor está falando para mim que eu tenho que tomar posse da minha nova identidade, justamente por isso que eu não sou um cristão autêntico, genuíno. É justamente por isso que não somos. Porque é mais fácil, eu ficar com essa falsa verdade de que eu sou um pobre, de que eu sou um miserável, de que eu sou um pecador, de que não há jeito para mim, de que o pecado que eu cometi hoje de manhã deu ruim para mim, acabou, não tem mais como. A gente não tem paciência com nós mesmos. E todas essas coisas que nos cercam todos os dias, porque, meu irmão, se você é atacado, se eu sou atacado todos os dias de forma intensa, sabe de uma coisa, é porque o diabo sabe mais de você do que nós mesmos de nós. Ele sabe que tu é filho, ele sabe que tu é herdeiro de Deus, ele sabe que tu é co-herdeiro em Cristo Jesus, mas você duvida, e por você duvidar, ele te bombardeia todo o tempo, para provar para você que você não é o filho de Deus, de que você realmente é um pobre, um miserável, um pecador, e que você merece o inferno. E por ele saber mais dessa verdade do que nós, ele nos bombardeia todo o tempo. Ele maltrata a gente todo o tempo, ele vem com coisas todo o tempo, para que eu e você esqueçamos da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Temos um espírito vivificado. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso não é prepotência, isso não é arrogância. Todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. E eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, meu irmão. Deus nos deu esse poder de ser chamado filhos. Não somos um perdido no mundo, não somos qualquer um, não estamos jogados à mercê da sorte. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, e Ele tem todo o poder para cuidar de nós, para governar a nossa vida, para nos dirigir através do Espírito Santo dEle, que habita em nós. Mas preferimos acreditar na mentira do diabo do que acreditar naquilo que está escrito, na verdade que Deus nos deixou. E a verdade que Ele nos deixou é essa. Não que você está autorizado para fazer o que você quiser. Não, o pastor não está falando isso. Viva a vida de qualquer jeito, seja feliz. Não estou falando isso. Mesmo porque é impossível. Quando eu me aproximo de Deus e me aproximo da sua verdade, é impossível viver de qualquer jeito, gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Porque eu sei que Deus me ama, que eu vou pegar um carro em alta velocidade e vou andar de qualquer jeito, ou vou sair por aí cheirando, fumando, me prostituindo. Deus me ama mesmo. Estão pregando essa verdade aí. Não é isso que eu estou falando.
Mas justamente porque eu sei que Deus me ama, que eu sou filho dele, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. E como que eu posso, se é que eu posso agradar a Deus? É vivendo de acordo com a sua palavra, é tomando posse da verdade, é me alimentando daquilo que está escrito, porque o inferno vai promover coisas para nos derrubar, irmão. Ele vai promover coisas que às vezes vai nos derrubar daqui a 15, 20 anos. Mas porque o capeta, uma coisa ele tem de bom, ele é paciente. Ele é paciente. Ele não tem pressa em te destruir. O propósito dele é somente um: te destruir. Se vai te destruir em 1 ano, em 6 meses, em 3 dias ou em 10 anos, para ele é indiferente. Porque o que importa para ele é nos destruir. E ele vai trabalhar todo o tempo para nos destruir. Mas quando ele chega diante de mim, com uma situação adversa, com algo que eu não gostaria de receber, uma coisa que eu pedi e não recebi, uma coisa que eu espero e eu não tenho, que é sempre assim, né? Uma coisa que eu quero, mas ele não me deu. E quando ele chega diante de mim, com uma situação dessa, eu não consigo lembrar que eu sou filho de Deus. Eu não consigo lembrar que Jesus Cristo é o meu Senhor. E ele sabe que a igreja é uma igreja que ainda não entendeu isso. E justamente por isso que o diabo ataca a igreja todo o tempo. Até o tempo todo. E é por isso que eu e você tem que estar vigilante todo o tempo. Porque ele tem paciência. E ele sabe que uma hora ou outra, devido à paciência dele, se eu e você der mole, ele vai nos destruir. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa verdade. Ser um cristão genuíno, ou ser um verdadeiro cristão, é viver conforme os padrões que a Bíblia nos ensina. Não deixe o teu irmão, não deixe o seu pastor, a sua pastora, o seu líder te paralisar. Não espere isso acontecer para justificar a sua paralisia, o seu afastamento para Deus. Não espere isso acontecer. Olhe para Deus, olhe para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Saiba que a primeira coisa para que eu e você seja um cristão genuíno, temos que tomar posse da palavra, da verdade. Temos que viver o evangelho de Cristo e não o nosso. Ser um cristão genuíno é ser como Cristo foi, é andar como Jesus andou, é falar como Ele, é amar como Ele. Eu sei que tem horas que a gente não quer amar ninguém, cara. Tu acha que eu sou maluco? Às vezes eu acho que as pessoas olham para mim e dizem: esse pastor deve ser maluco, está pregando isso. Ele não sabe de nada, não sabe o inferno que eu vivo com aquela pessoa. Eu sei, meu irmão. Cada um tem seu espinho na carne, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua deficiência, cada um tem aquilo que tenta atrasar, que tenta atrapalhar. Mas eu sei também que o meu Redentor vive, e que o Espírito dele vivifica o meu espírito e me alimenta todos os dias. E que à medida que eu renovo a minha mente naquilo que está escrito, à medida que eu me aproximo dele, eu me torno cada vez mais parecido com ele. E tomo posse dessa verdade, passo a viver essa verdade, e essa verdade passa a ser absoluta na minha vida. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já foi, eis que tudo se fez novo. Então não é o que eu penso, não é porque eu sinto, não, eu não estou sentindo que eu sou uma nova criatura, eu não preciso sentir que eu sou uma nova criatura, eu tenho que crer. A palavra diz que eu preciso crer. É crendo que eu cresço, é crendo que eu me assemelho com Cristo, é crendo que eu vivo as promessas, é crendo que eu vivo a verdade, é crendo que eu tomo posse que eu sou filho de Deus. E não há nada mais vitorioso para se ouvir do que isso. Estamos na quarta da vitória.
E eu não vou falar para você, meu irmão, eis que tu vai ganhar uma casa, um carro, uma bicicleta, um casamento novo, não. Irmão, eis que digo para vocês, tu és filho de Deus. E não há vitória maior do que essa. É a vitória que vence o inferno. É a verdade que vence o inferno. Sou filho de Deus. E quando o diabo sabe disso, amém? Voltou de novo. E quando o diabo sabe que você aprendeu isso, meu irmão, não tem jeito. Não tem como ele te vencer. Como ele vai te vencer? Chega diante de você com uma coisa, você está ali glorificando. Chega com outra, tu está glorificando. Chega com desemprego, tu está adorando. Faltou comida no armário, tu está ali adorando a Deus. Faltou, sei lá, qualquer coisa, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer o que contigo, irmão? Ele vai, sai para lá, a Bíblia fala, resistir o diabo, que ele fugirá de você. Isso é resistir o diabo. É quando as circunstâncias vêm. É quando as tribulações vêm. Né? É quando aquilo que a gente queria que acontecesse não aconteceu. Deus é mau? Não, Deus é bom o tempo todo. Mas não aconteceu porque não estava na hora. Quando tudo vem ao contrário, eu me ajoelho no chão, levanto as minhas mãos ao céu e digo, Senhor, glorificado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu santo nome. Eu só estou aqui por causa do Senhor. Se não fosse o seu filho, Pai, Jesus, o meu Senhor, eu não estaria aqui hoje para anunciar o seu evangelho. E é justamente isso que Deus espera de nós. Uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja sadia, que tenha prazer no crescimento do meu irmão. Eu tenho prazer no crescimento do meu irmão Renê, tenho prazer no crescimento de todos os meus irmãos aqui. Eu tenho alegria, eu compartilho de tristezas, compartilho sim de muitas tristezas, mas compartilho de muitas alegrias. Eu tenho visto muitos irmãos crescendo aqui nessa igreja, fruto de tudo aquilo que foi plantado esses anos todos por nossos pastores. E isso não pode parar, meu irmão. Esse crescimento tem que ser contínuo. Isso tem que ser uma realidade, isso tem que ser uma constância na minha vida e na sua vida. Quando eu e você declararmos com fé e recebermos com fé essa verdade de que somos filhos, o diabo não vai poder mais nos tentar. Ele tentou Jesus no deserto, ele não vai tentar eu e você? Ficou tentando Jesus 40 dias e 40 noites, não vai tentar eu e você? Mas Jesus resistiu. Sabe o que é engraçado? E o que ao mesmo tempo que é engraçado é muito sério. O diabo, ele tentava Jesus com a palavra. E é por isso que tem um monte de crente aí caindo nisso. Porque está escrito, pastor, está escrito. Está escrito. Se fundamenta num versículo, se fundamenta num capítulo e leva aquilo para a vida dela toda. O diabo tentou Jesus com a palavra. E Jesus, mas também está escrito. Ah, Jesus, mas está escrito isso. Mas também está escrito. Ah, Jesus, faz isso porque está escrito isso. Mas também está escrito. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha plena convicção de quem ele era. Que quando Jesus é batizado, desce aqui o Espírito Santo com forma corpórea de uma pomba. Os céus se abrem e ele ouve, todos ouvem, esse é meu filho amado, de quem eu tenho prazer, de quem eu me comprazo, de quem eu me deleito. Talvez não aconteceu a mesma coisa com a gente. Pelo menos quando eu fui batizado, o Espírito Santo não desceu com uma forma de uma pomba, e também o céu não se abriu para mim. Eu não ouvi Deus falando assim de forma audível, esse é meu filho amado. Mesmo porque eu não precisava ouvir dessa forma, né? Porque isso seria só para mim, vai descer. Mas eu criei e eu ouvi dentro de mim que eu era o filho amado. E desde então é a verdade que eu vivo. Não são as circunstâncias que fazem quem eu sou. Não vão ser as circunstâncias, meu irmão, que vai dizer quem você é. Mas é a verdade do que está escrito que vai dizer quem você é. E a verdade diz para mim e para você que nós somos filhos de Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não falei nada do que eu escrevi. Isso é bom, né? Deus dá uns calafrios na gente, a gente fica ali meditando, mas Ele fala, não, muda tudo. Porque eu entendi que eu e você estavam precisando hoje de ouvir que nós éramos filhos. Porque a gente esquece, irmão. A gente esquece de se fundamentar nessa palavra. E ser filho de Deus é saber que você serve um Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa. E se Ele não fez ainda, é porque não é o tempo. E se Ele não fizer, pastor, é porque não era para você, meu irmão. Mas saiba de uma coisa, Deus vai fazer aquilo que for o melhor, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Eu queria selar essa palavra com as nossas ofertas. Claro, aquele que tem oferta. Quem não tiver oferta, coloca a mão no seu coração, levanta a mão para o alto e vamos agradecer o Senhor. Tá frio, né, gente? Lá no sul tá 4 graus. Tá até nevando. Aqui tá calorzão em comparação ao sul. Tá muito calor. Mas a gente já tá aqui igual um pinguim. Eu tô com 2 camisas, mas essa camisa aqui ainda vim de casaco. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos pela tua palavra de hoje, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que ministra ao nosso coração. E mais uma vez o Senhor nos lembrou dessa verdade, da verdade de que somos filhos, filhos teus, herdeiros teus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui, por cada um que ouviu lá pela internet. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nos alimente da tua verdade a cada dia. Senhor, transforme o nosso ser, ministre ao nosso coração, continue falando conosco, Senhor, durante toda essa noite, durante toda essa semana, e abençoa cada oferta aqui dos meus irmãos, Senhor, cada um que está em casa ofertando, abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Traz sua oferta, meu irmão, fique à vontade. Só uns recados para a gente. Ela quer. Ah, meu amor. Deixa eu orar por você, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Então, só mais um recado. Sexta-feira, né, Fatinha? Reunião de intercessão. Sexta-feira, 20 horas, intercessão. Domingo, às 7 horas, consagração. Você viu aí, a Marilene fez uma chamada maneira aí, né? A Marilene está arrebentando aí. As programações da igreja, fixas, são aquelas ali. Então, não precisa o pastor falar, né? Domingo, consagração. Domingo tem consagração, irmão. Vem para a consagração. Essa semana, jejum e oração, todos os ministérios. Domingo nós vamos nos reunir aqui para poder entregar o jejum e oração. Mais um recado aí. À noite, culto de celebração. Vamos começar com o tema Espírito Santo. A gente vai falar sobre o Espírito Santo esses meses todos, até a conferência do Espírito Santo. Domingo a Renata vai estar ministrando para nós aí, em nome de Jesus. A pastora Renata, vai ser uma honra recebê-la aqui. A pastora está vindo para cá amanhã, então eu vou aproveitar o gancho. Eu peço mesmo, vem, pastora Renata, pregar aí. Pastora, meu filho tem, falou, não, tinha um tal de um pastor Jorge que ia pregar aí, mas a senhora prega, tá tudo certo. Pastora Renata, deixa ela pregar, tá tudo certo. Ser benção, eu creio nisso. E a gente vai durante todos os domingos falar sobre o Espírito Santo, amém? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, Senhor, que a graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja conosco todos os dias, Senhor, de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Aqueles que creem, digam amém. Aleluia, glória a Deus. E de paz, irmãos, Deus acompanhe. Então, a semana abençoada.